Meu nome é Kit Souza, eu sou diretora de arte. Eu estou aqui para ministrar a oficina de direção de cinema para o Capacitarte 2022. Então, dando início à nossa oficina de direção de cinema, a gente vai lá para a década de 20, quando nasce o cinema brasileiro, influência do cinema americano, cinema mudo ainda, e um nome de extrema importância para a direção de cinema nacional nessa época é Humberto Mauro. Ele foi diretor. Eu quero trazer como referência o filme dele Brasa Dormida, de 1928. Quem assina a cenografia é o Alcebiades Monteiro Filho, desse filme. E já que a gente está falando de Humberto Mauro, eu queria trazer a Carmen Santos, né, que foi uma mulher pioneira na produção cinematográfica brasileira. Ela veio de Portugal com apenas 8 anos de idade. E na década de 20 ela funda a FAB, que é a Filmes Artístico Brasileiro. Já em 1933, ela fundou a produtora Brasil Vox Filmes, no Rio de Janeiro. Em 1935, essa produtora muda de nome, passa a chamar Brasil Vita Filmes. Ela trabalhou muito com Humberto Mauro e alguns dos trabalhos dela Sangue Mineiro, né? Um filme do Humberto Mauro, ela atuou como atriz, esse filme é de 1930. Limite, 1931, que é do Mari Peixoto, a direção, ela atuou como atriz também. Favela dos Meus Amores, do Humberto Mauro também, 1935, ela atuou também como atriz. Argila, em 1940, ela atuou como produtora e atriz, esse filme também é do Humberto Mauro. E A Inconfidência Mineira, de 1948, que ela atuou como diretora, roteirista, produtora e atriz. Então, eu acho muito importante trazer o nome da Carmen Santos. Eu tenho certeza que muitos nem têm conhecimento do nome dela, né? No princípio, no nascimento da direção do cinema brasileiro. E ela sendo como pioneira e representando aí a mulher, né? Nesse âmbito cinematográfico brasileiro. Eu queria trazer também agora uma mulher da atualidade, né, que já entra mais já dentro da direção de arte, da caracterização, que é a Vera Hamburger. A Vera Hamburger, ela assinou a direção de arte do filme Carandiru, acho que todo mundo deve conhecer, e é um filme de 2003, do Hector Babenco. E eu acho importante trazer a Vera Hamburger porque ela lançou um livro que para mim é a bíblia da direção de arte no cinema nacional. É a porta de entrada aí para quem quiser aprofundar os estudos, sabe? Dentro da direção de arte, da caracterização de personagens, de cena do cinema brasileiro. E o livro chama A Arte em Cena, a direção de arte no cinema brasileiro. Então eu deixo como referência para todo mundo. Eu queria só complementar, continuar falando aqui da Vera Hamburger. Tem 2 filmes, assim, da minha preferência, da minha indicação, que é assinado por ela, né, a direção de arte. O primeiro é Deus é Brasileiro, de 2003, a direção é do Cacá Diegues. Ó Pai Ó, de 2007, a direção é da Monique Gadenberg. E são filmes assim que eu acho de extrema importância para a história do cinema nacional, não só pela parte da direção de arte, que é da Vera Hamburger, mas pela parte de mostrar a realidade, né, do povo brasileiro, assim, né, mostrar a essência, né, do cinema brasileiro. Passando agora pela década de 50, eu queria colocar como referência uma comédia estrelada pela grande Dercy Gonçalves. O filme chama Uma Certa Lucrécia, de 1957. Direção do Fernando de Barros. A cenografia é do Pierino Massenzi. Ele traz muito forte essa influência italiana. Inclusive, ele conseguiu recriar a parte de Veneza em estúdio aqui no Brasil para as gravações desse filme. A influência italiana ela vem muito forte nas décadas de 50 e 60 na produção cinematográfica brasileira. A gente adentra agora a década de 60, que é uma época de extrema importância para o cinema nacional,
principalmente com a direção de arte no cinema brasileiro, porque é justo quando surge o termo diretor de arte no Brasil. Antes disso, ou era o diretor, que assumia também essa função, né, de caracterização, ou era fragmentado, era o cenógrafo, o figurinista. Não tinha um termo que englobasse todos esses quesitos de caracterização em um termo só. Então, o surgimento do termo diretor de arte ele foi importante para separar a função da direção geral, né, com a caracterização e para unir aqui tudo que é relacionado à caracterização de cena e personagens, né, a cenografia, o figurino, etc. Em primeiro lugar, eu quero trazer como referência o filme Deus e o Diabo na Terra do Sol, de 1964, do Glauber Rocha, e o diretor de arte quem assina é o Paulo Gil Soares. Esse filme ele é de muita importância visual porque ele deixa de ter aquela influência americanizada, sabe? Ou eurocentralizada lá da Itália. Ele traz uma história nossa, é brasileira, é o cangaço, sabe? Então, assim, é o Nordeste, é algo nacional, né? É uma visibilidade 100% brasileira. E aí também abre as portas do cinema novo, né? Além do surgimento do termo diretor de arte, também traz essa carga do cinema moderno, né? Da abertura da porta do cinema moderno. Em segundo lugar, eu quero trazer o filme El Justiceiro, de 1967. A direção é do Nelson Pereira dos Santos. O diretor de arte é o Luiz Carlos Ripper, é um nome também muito importante da direção de arte brasileira. Inclusive, ele é o primeiro creditado como diretor de arte. Em terceiro lugar, eu trago o filme Macunaíma, de 1969. O diretor é o Joaquim Pedro de Andrade. A cenografia e figurino é assinado pelo Anísio Medeiros. Aí você vê que já em 1969 ainda continua usando esse fragmento, né? Essa coisa fragmentada. Eles ainda não estão acostumados com o termo diretor de arte, né? Com esse termo que engloba toda essa caracterização. Mas o importante é que surgiu e aí eles foram já se adaptando a esse termo, né? Falando agora um pouco da década de 70, que é considerada a era de ouro do cinema nacional, eu quero começar trazendo o filme A Casa das Tentações, de 1974. A direção é do Rubem Biafora e acontece algo peculiar, diferente com a assinatura do diretor de arte nesse filme, porque é um tal de Rocco Biagi que assina. E ninguém conhece esse cara, ninguém sabe quem que é o cara. E então depois descobre que, na verdade, a direção de arte é do próprio Rubem, do próprio diretor, e ele cria, né, ele inventa aí esse pseudônimo para poder valorizar o termo diretor de arte, né, que veio lá da década de 60. Porque as pessoas ainda estão desacostumadas com o termo, ainda continuam usando aquele fragmento, né, do cenógrafo, do figurinista ou o próprio diretor assinando. Então ele tira, né, o crédito dele, da direção de arte, e coloca esse personagem que ele inventou aí, as coisas meio italiana, né? E assim, eu vejo como forma de manifesto, né, de apoiar o termo do diretor de arte, muito legal. Quero trazer também o filme Dona Flor e Seus Dois Maridos, de 1976, do Bruno Barreto. É uma história conhecida, né? Teve novelas, algumas adaptações, inclusive tem uma adaptação nova da Netflix. E é uma coisa que traz um peso brasileiro muito grande, né? Tem aquela coisa do carnaval, do malandro, aquela coisa mais quente, né? Sensual, sexual. E também Chica da Silva, de 1978, do Neville de Almeida, com essa produção de época que a gente vai falar um pouquinho mais na frente da oficina. E é um filme também, né, com esse peso nacional muito forte, real, nosso, da história. E por último, o filme Tudo Bem, de 1978, do Arnaldo Jabor.
Também usa o termo aí fragmentado, né? Cenografia e figurino. Não tem aí assinando o diretor de arte. Mas em questão imagética, muito rico, muito bonito, sabe? Importante para a caracterização cênica no cinema nacional. Falando agora da década de 80, eu quero trazer aqui o filme O Beijo da Mulher-Aranha, de 1985, estrelado pela Sônia Braga. O diretor é o Hector Babenco, a direção de arte é do Clóvis Bueno, um nome muito importante também para a direção de arte no Brasil. E nesse filme acontece a separação, por fim, né, dessa supervisão. E separa, por fim, o termo diretor do termo diretor de arte. Começa a aderir, de fato, o termo diretor de arte. Inclusive, tem gente que confunde e acha que o termo direção de arte surge aí, em 85. Na verdade, não. A gente viu que surge lá na década de 60, né? Só que ninguém queria saber, ninguém queria isso. É muito novo, muito moderno. Vamos continuar do jeito que tá, do jeito antigo. E aí, em 1985, né? Depois daquela pequena manifestação, né? Do Rubem Biafora nos anos 70. Aí vem aí o Beijo da Mulher-Aranha, em 1985, com Hector Babenco, Clóvis Bueno. E faz, por fim, né, essa separação, né, adere esse termo diretor de arte no cinema nacional. Esse filme, magicamente, ele é muito interessante, porque ele também não traz só a ênfase da cenografia e do figurino. O figurino é maravilhoso, a cenografia também, só que ele também traz aquela maquiagem pesada, aquela coisa até meio drag queen, assim, sabe, os adereços, os penteados, ele traz isso, né? Vai já se complementando, né? A direção de arte vai trazendo mais coisas, deixa de ser só cenografia e figurino, sabe? Principalmente. Vai chegando mais coisa, vai crescendo o termo direção de arte no Brasil. E esse filme, ele tem referência ao cinema americano dos anos 40, então, é um filme, assim, que vale muito a pena se aprofundar nele, porque ele, além de ser muito importante para o cinema nacional, ele é de extrema importância para o termo direção de arte no cinema brasileiro, entendeu? Quero trazer também Anjos da Noite, de 1986, do Wilson Barros, diretor de arte é o Cristiano Amaral. É um filme também com uma fotografia muito bonita, né? A direção de arte muito bonita e, assim, importante, né? Não só para o cinema nacional, mas também para a direção de arte. Eu queria trazer a produtora A Boca do Lixo, de São Paulo. Essa produtora, ela se inicia nos anos 60, né? Aí percorre aí a década de 70, 80 também. Só que a sementinha dela foi plantada lá no começo do cinema nacional, lá na década de 20, com a chegada das grandes produtoras internacionais na região da Luz, no centro de São Paulo, né? Como Paramount, Fox, Columbia. E então, nos anos 60, ela começa a ter voz, né? E aí é quando estoura a ditadura militar e toda essa busca por liberdade de expressão, por liberdade criativa, ela entra, né, nessa luta, né, nesse manifesto, até porque as produções da Boca do Lixo eram mal vistas pela sociedade, né, era o que o pessoal não queria ver, assim, era vista como escabrosa, né, como marginalizada, o pornô chanchada, né, tem algumas produções do Zé do Caixão, e tem dois nomes muito importantes, né, nessa produção da Boca do Lixo, que primeiro é o Rogério Sganzella, com filmes como Bandido da Luz Vermelha, de 1968, Copacabana Mon Amour, de 1970, né? Sem Essa Aranha, de 1970 também. E também o José Mojica Marins, ele vem aí com o filme O Ritual dos Sádicos, né, O Profeta da Fome, e assim são dois grandes nomes, né, da produção da Boca do Lixo.
E, inclusive, a região onde era a Boca do Lixo, no centro de São Paulo hoje, na região da Luz, é onde fica a Cracolândia. Então, dá mais ênfase aí, né, para isso que a sociedade quer rejeitar, né, que quer excluir, né? Então, eu acho muito importante trazer assim a Boca do Lixo na história do cinema nacional, né? Justo por essa luta de liberdade criativa, né? De tanto sacrifício na época da ditadura, né? Liberdade de expressão, isso que o ser humano não quer, né? O ser humano, a sociedade, assim, ela não quer o pornô chanchada, ela não quer o filme de terror, o filme escabroso, o filme que fala sobre um serial killer, sabe? Então, eu acho muito importante por isso, né, para trazer, né, essa coisa do cinema independente, da contracultura, do underground, né, do trash. Eu queria citar dois grandes nomes do cinema nacional, da direção, né, da direção geral. O primeiro é o Fernando Meirelles, né, o diretor de Cidade de Deus, de 2002. O diretor de arte é o Tulé Peac. Um outro filme dele que eu gosto muito também é o Ensaio sobre a Cegueira, de 2008. A direção de arte é do Tulé Peac também, só que junto com o americano Matthew Davis, porque foi uma produção brasileira e americana, né? Assim, não dá para pontuar todos os filmes bons e que vale a pena assistir. Eu tô colocando dois aqui que é da minha preferência, uma referência para vocês. Mas aí depois vocês podem se aprofundar aí, assiste mesmo, é muito bom o filme do Meirelles. E igual acontece com o Walter Salles, né? Que é o diretor do Central do Brasil, de 1998. A direção de arte é da Carla Café e do Cássio Amarante. Primeiro filme brasileiro a chegar na final do Oscar. Para mim é um dos melhores filmes do universo, assim. Eu amo, eu acho impecável, né? Com a saudosa Fernanda Montenegro. E o outro filme do Walter Salles também que eu gosto muito é Abril Despedaçado, de 2001. A direção de arte é do Cássio Amarante também. E são filmes assim, tanto os filmes do Meirelles e filmes do Walter Salles, são filmes que eu acho importante assistir porque traz muito essa essência, sabe? Do cinema nacional, e não só em questão de visibilidade, não só em questão de direção de arte, não só em questão de produção, sabe? Em geral, é um todo, assim, são filmes muito bem produzidos, com uma direção de arte muito bem feita, com uma encenação muito forte, sabe? E mostra muito a realidade, né? Essa característica do cinema nacional. Então, eu acho importante tá acompanhando aí o trabalho do Fernando Meirelles e do Walter Salles. Então, por fim, a gente chega aqui no cinema contemporâneo brasileiro, né? Esse cinema mais acessível para a nossa geração, né? Mais atual. E eu separei 3 filmes para começar, assim. São 3 filmes que não são tão conhecidos assim, mas que têm um peso, uma carga imagética muito bonita, muito forte. O primeiro é A Festa da Menina Morta, de 2008. A direção é do Matheus Natchergales. A direção de arte é da Renata Pinheiro. É um filme muito bonito, porque ele traz um contraste muito forte entre a direção de arte e o roteiro, né, a história. Traz aí cores muito fortes, vibrantes na caracterização, e já o roteiro já vem com essa pegada mais mórbida, mais trágica. Então, eu acho legal essa pegada. O segundo filme é Trabalhar Cansa, de 2011, da Juliana Rojas e do Marco Dutra. A direção de arte é do Fernando Zuccoloto. É um filme também muito bonito, imageticamente. O terceiro é Amor, Plástico e Barulho, de 2015, da Renata Pinheiro, a direção, e a direção de arte é da Dani Vilela.
igual aos anteriores, sabe? São filmes que não são tão conhecidos, né? Mas que tem aí um prestígio, principalmente dentro da direção de arte, muito grande, muito forte, muito bonito. Dentro do cinema contemporâneo tem um termo que eu queria trazer aqui para nossa oficina, que é o jeito de fazer cinema da gambiarra, o jeito brasileiro, assim, no bom sentido, né? Um termo bem atual, utilizado principalmente em produções de baixo orçamento, né? Porque não tem verba o suficiente para produzir do zero. Então, a gente acaba trazendo uma solução, né? O diretor junto com o diretor de arte, de pegar um lugar que já existe, né? Uma locação e explorar isso. E eu acho assim, eu acho muito forte, eu acho muito bonito, porque é o que mais chega perto da realidade, né? Do original, da essência. E toda a troca de energia também dos diretores, né? E dos atores, energeticamente, imagina com esse espaço que já existe, né? Já utilizado, ou um guarda-roupa, né? Que já tem um dono, que tem uma utilidade há muito tempo, objetos também. Então, pode ser pobre em questão de verba, né, de orçamento, mas, na minha opinião, é muito mais rico em questão de essência, de ser original, de realidade, sabe? De mostrar, de chegar mais perto, né, do que a gente busca no cinema, né? E que é a realidade, né? De você estar contando uma história, né, real, e a troca de energia, imagina só, é muito mais forte de algo que já existe, que já é utilizado, do que algo que você compra, que você constrói do zero justo para aquela situação. É algo ali que já tem uma vivência. Pegando o bonde aqui do cinema da gambiarra, eu queria falar do oposto, na minha opinião, que é o do cinema da gambiarra. Porque o cinema da gambiarra, por ele ser atual, né, por a gente poder explorar dessa realidade, disso que já existe, o contrário disso é o cinema de época, né? Porque o cinema de época, a dificuldade dele é que você tem que recriar uma época, então, assim, para você chegar na maestria dessa criação, principalmente o diretor de arte, ele tem que primeiro estudar e explorar muito, é muita pesquisa em cima disso, dessa direção de arte, para poder recriar com a mais precisão possível aquela época, né? Aquela situação, o cenário, o figurino, penteados, maquiagem, tudo. Eu já tinha citado alguns filmes de época, né? Chica da Silva é um exemplo, que mesmo que foi gravado nos anos 70, se passa numa época bem anterior. E Carlota Joaquina, Princesa do Brasil, de 1995. A direção é da Carla Camurati, a direção de arte é da Emília Duncan e do Tadeu Burgos. O Alto da Compadecida, de 2000, do Guel Arraes, né? A direção de arte é da Lia Renha, é uma direção de arte que eu gosto muito particularmente. Também se passa numa outra época, né? E assim, remete muito ao cinema nacional. Carlota Joaquina foi o princípio da sociedade brasileira, né? E o Alto da Compadecida, aquilo do Nordeste, né? Naquela época, toda a questão da essência do nordestino, né? Do sertanejo, da caatinga. Então, assim, eu só queria trazer exemplos só para vocês pensarem no cinema atual da gambiarra, né? Que é mais fácil, porque a gente tem que buscar soluções mais fáceis e mais baratas, né? Que eu disse que fica muito bonito poeticamente e com muito conceito, que chega perto da realidade. E o oposto disso é o cinema de época, né? Porque o cinema de época você tem que
Através de muito estudo, muita pesquisa, você tem que chegar ao máximo possível daquela maestria daquela época que você não viveu, aquela época que não existe mais, que passou, está no passado. Então, assim, é muito difícil, precisa ser construído do zero, reconstruir algo que a gente não viveu. Então, é só através de muita pesquisa, muito estudo, né? Uma direção de arte muito forte, uma direção de arte que tem que ser com muita experiência, uma direção de arte que tem que estar preparada, assim. Então, assim, exige muito mais do diretor de arte, um filme de época, do que um filme que é feito no cinema da gambiarra.
Ela funda a produtora Vox Filmes Brasil. Errei, perdona-me. Ai, isso que é de verdade. Do Humberto Mauro, né? Cenografia assinada do Alcebiades. Não é do Humberto Mauro, não. É do Papa. É do Papa. Ai, meu Deus do céu. Ajuda-me. Por questão imagética. Ela veio pro Brasil de Portugal. Corta. Eu acho que todo mundo conhece o Hector e o filme Carandiru. Todo mundo conhece o Hector. Todo mundo. Quem assina diretão? Depois também Dona Chica e da Silva. Dona Chica de Mirocese. O berro que o gato deu.